Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma celebração online aqui da Ibira. Nós nos alegramos porque podemos nos reunir como igreja e louvar o nosso Deus. Então o meu convite é para que você separe agora esse tempo em família para a gente cantar juntos e aprender também mais do que o Senhor tem para nós através da sua mensagem. Se você está assistindo aqui pelo canal do YouTube, eu já quero convidar você para se inscrever, ativar as notificações e assim acompanhar todas as novidades que a gente está publicando, celebrações online e mais conteúdos também. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade em que podemos separar um tempo e nos unir como igreja, mesmo com essas ferramentas online, para louvar e adorar o seu precioso nome. Senhor, nós também queremos pedir com nossos corações quebrantados que o Senhor possa nos ensinar através da mensagem, com a tua palavra, e também nos ajudar nesse momento de crise a confiarmos em Ti, esperarmos em Ti, acalmarmos o nosso coração, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar todas as famílias da Ibira e quem estiver assistindo esse vídeo também possa derramar sobre essas famílias uma porção da Tua bênção, da Tua paz e que esse seja um momento em que, como igreja, possamos estar unidos e ainda mais fortes, Pai, para louvar o Teu nome e espalhar a mensagem do Evangelho, Senhor. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Esse é um salmo bíblico e nós vamos cantar sobre isso agora. Então, boa celebração a todos e até mais. Tchau, pessoal. Calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. Esse é o nosso Deus. E criaste o que sou, e me amas como sou. Obrigado, Senhor. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou, e me amas como sou.
pois no controle tu estás. Resolve isso. Tu estás. Reconheça isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à Igreja Batista Ibirapuera. Muito bom estarmos novamente reunidos, pelo menos no tempo, juntos como igreja, celebrando ao nosso Deus. E eu quero começar essa nossa meditação, na verdade, essa reflexão com alguns breves avisos aí, antes de entrarmos no tema propriamente dito. Nessa semana a gente teve uma grata notícia, vocês vão ver maiores detalhes aí no momento de aviso, sobre a abertura da conta da Ibira. Então agora nós estamos com as coisas mais em ordem, mantendo aí a transparência, claro, né? Então em breve aí vocês vão ver os dados e a gente agradece a Deus pela vida aí dos tesoureiros que conseguiram fazer com que isso acontecesse de uma maneira até rápida nessa etapa final. Obrigado! Outra coisa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nós queremos nos colocar à disposição para eventuais visitas online. Se você quer bater um papo, está necessitado aí de alguma questão específica, não se aveste, não se acanhe, fale conosco para que a gente possa trocar essa ideia e conversar um pouquinho mais. Quem também está disposto a nos ajudar com isso é o Vitinho, que falou conosco aí da celebração do domingo passado. Então, a gente está à disposição para que isso ocorra. E outra coisa que nós vamos implementar a partir desta semana na nossa realidade de igreja, na nossa realidade da Ibira, é um pequeno roteiro para incentivar que cada família, cada pessoa na sua casa faça pelo menos um culto doméstico, faça uma celebraçãozinha em família. Então a gente vai ter um roteirinho dando os passos, o que você deve fazer, o que você pode falar para orientar, nortear, para que pelo menos uma celebração presencial aconteça na sua casa, no seu lar. Então a gente quer incentivar aí as famílias a fazerem essas celebrações online, presencial e em casa, nesse culto doméstico, para que as crianças possam, principalmente elas, né, possam ver que a igreja continua, que a igreja existe e a família está zelando por
esse tempo precioso de instrução, de modelo de vida cristã para as suas famílias. Então, você receberá aí pelo WhatsApp esse modelinho, esse roteiro para facilitar nesse culto doméstico que nós queremos implementar. Bom, dito isso, vamos aí começar o nosso bate-papo agora de maneira efetiva sobre a nossa celebração, seguindo a nossa temática aí, Dias Melhores para Sempre. Vamos orar? Antes disso, quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para que a gente possa nos unir em oração nesse final de tarde. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua graça, que o Teu Santo Espírito tenham liberdade para falar conosco nesse final de tarde. Dá-nos da Tua sabedoria, mostra-nos a Tua verdade, mostra-nos a realidade que há em Ti, constrange o nosso coração a buscar o Senhor, que a gente diminua e que o Senhor cresça nas nossas vidas através desta reflexão. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, para entendermos a Tua palavra e somente a Tua palavra, somente a Tua verdade. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá então. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre só podem existir a partir da realidade de quem é Deus em nossa vida. Então, o tema da nossa reflexão desse final de tarde é quem é Deus? Vamos tentar aprender um pouquinho mais sobre isso. Se você fizer um exercício de volta ao passado, e não é um passado tão curto não, mas uns 3.000 anos atrás, volte aí comigo, uns 3.000 anos na história. A monarquia era o que imperava num país numa região chamada Israel. Israel tem a geografia, o espaço geográfico aproximadamente do tamanho de Sergipe, o nosso estado aqui no Brasil. E esse estado, e esse país, ele tem aí a sua geografia razoavelmente acidentada. Ele é formado por montes que tem os seus picos cobertos de neve, como a cordilheira aí dos Andes. E ele a milhares de metros de altura. E ele também, nesse curto espaço territorial, tem também aí penhascos, desfiladeiros, um relevo bem acentuado. E ele chega a lugares profundos que tem níveis abaixo do nível do próprio mar, centenas de metros abaixo do nível do mar, que é o caso do Mar Morto. Desculpe-me, isso num curto espaço territorial. A vegetação não é tão ali abundante. A água não é algo que tem tão facilmente, tanto é que Israel hoje é um dos únicos países que faz a dessalinização da água em larga escala. Pois bem, de quem eu quero falar? De quem eu quero comentar aqui? É de um cara chamado Davi, um certo pastorzinho que se chamou Davi. E ele, como um bom cidadão, talvez como uma pessoa que tem um mínimo de escolaridade brasileira, sabe que quem fundou o nosso país, quem descobriu o nosso país foi Pedro Álvares de Cabral, pois Davi, como um conhecedor da sua história, conhecia também um pouquinho mais para trás da história. E aí agora que eu quero voltar mais alguns anos na história. O povo de Israel nasce a partir da aliança que Deus faz com o seu povo, de Abraão, Isaac e Jacó. E em especial quero dar uma ênfase aqui a Jacó, que recebe depois o seu nome, é alterado por Deus e transforma-se em Israel. Aquele que era o enganador se torna Israel. E Israel, Jacó, ele teve uma família abundante, com muitos filhos, assim como eu gostaria de ter, ainda desejo ter, e espero que vocês aí também possam ter esse desejo de povoar a terra com bastante gente boa. Enfim, Jacó teve muitos filhos. E ele pensava aí que a sua vida aparentemente estava sob controle e estava na normalidade, funcionando numa boa. Até que, de repente, sobreveio sobre a terra uma grande fome. Às vezes a gente pode se assemelhar aí a essa história de Jacó, porque a nossa vida aparentemente estava tudo bem, até que veio uma pandemia e um vírus que a gente nem sequer vê, mas mudou a nossa história, mudou a nossa vida de cabeça para baixo. Mas enfim, só que Deus ainda estava no controle de tudo isso, porque um filho de Jacó, o Josézinho, tinha sido vendido
para o Egito. E ele não deixou com que a sua família passasse fome, passasse necessidade, porque ele, ali no Egito, que era uma terra onde tinha o rio Nilo, onde tem uma abundância ali de legumes, de vegetais, de suprimentos essenciais e necessários para a manutenção vital da vida, ele conseguiu suprir a necessidade do seu pai e da sua família. Passado um tempo, esse povo que foi ali para o Egito nessa época de José, quando era ali o governador daquela terra, acabou ali se firmando, ficou e acabou sendo escravizado pelo povo egípcio. E até que você lembra da história, provavelmente, que esse povo foi liberto por Deus, saiu ali do Egito, e esse povo foi em direção a uma nova terra, uma terra que a Bíblia nos diz que manava leite e mel, que tinha grande abundância. Então eles deixaram o Egito para trás e foram para essa nova terra. Só que no caminho da peregrinação, no caminho em que eles andaram para essa nova terra, eles ficaram girando, rodando ali no Egito. E no Egito, no deserto, não tinha alimento, não tinha o necessário. E Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, na sua graça, proveu para que nada faltasse para eles. Em destaque aqui, se você depois quiser ler na sua Bíblia com mais calma em casa, Deuteronômio capítulo 8 fala um pouquinho sobre isso, que Deus proveu o maná, Deus proveu as codornizes, aquele bifinho ali de codorna, um ovinho de codorna também, para o povo poder se alimentar. Deus não deixou faltar nada. Diante desse histórico todo, de 3.000 e talvez 5.000 anos atrás, eu quero trazer à nossa memória um salmo, que é talvez dos salmos, certamente, na verdade, é o salmo mais conhecido na história da igreja. E é um salmo davídico, é o salmo 23, é o salmo que começa dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se você precisar da sua Bíblia, pegue-a para que a gente possa acompanhar a leitura desse salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Conduz-me, a versão antiga dizia guia-me, né? Conduz-me às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Esse salmo é um salmo muito bonito e muito conhecido por muitos de nós. E eu queria aqui compartilhar um pouquinho do que esse salmo pode nos trazer para a nossa realidade de hoje. Talvez aqui Davi já esteja aí, quando escreveu isso, no finalzinho assim da sua vida. Ele já viu como o Senhor é o seu pastor. Ele já está respondendo a pergunta: quem é Deus? Ele responde: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens ele me faz repousar, me guia às águas tranquilas. Pensando naquela história que a gente comentou há pouco tempo atrás, de que o relevo é todo complicado, todo acidentado. Guia-me às águas tranquilas, restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos retos, né, pelas veredas da justiça, por amor aqui ao seu nome. E aí ele fala que o salmista aqui, Davi, falando que ele, mesmo que quando ele andasse, ele passasse por um vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. E aí ele muda a figura aqui, respondendo quem é Deus para ele. O Senhor preparas para mim um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. E o Senhor me honras, me unge com óleo, a minha cabeça com óleo, faz transbordar o meu cálice. E aí ele está certo. Certamente, eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Então ele responde aqui: quem é Deus para ele? Esse é o Deus de Davi. Esse é o Deus de Davi. E ao final, ele
colocam meio que uma notinha de rodapé, dizendo o que ele vai fazer diante da grandeza, diante do conhecimento de quem é Deus para ele. Aí ele fala: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse é o Davi. Ele viveu momentos em que ele era um jovenzinho, um filho ali de Jessé, que saía de manhã para cuidar das ovelhas. Ele conhecia bem a sua região, então ele procurava ali as águas tranquilas, ele levava o seu rebanho de ovelhas para para poder comer. Então ele sabia onde é que estava a parte verde da vegetação para poder alimentar o seu povo. Esse era o Davizinho no começo da sua vida, mas ali ele também teve alguns momentos que precisou agir, matou um urso, matou um leão. Então esse era o pequeno Davizinho, o pastor de ovelhas. Ele começou a sua carreira, a sua jornada ali, entendendo que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E por que eu falei um pouquinho mais atrás ainda, dos talvez 5.000 anos? Porque ele, Davi, como um bom cidadão do povo de Israel, do povo judeu, ele hebreu, na verdade, ele conhecia, ele sabia a história do seu povo. Então ele já sabia que Deus tinha suprido as necessidades essenciais e vitais da sua vida. Ele podia confiar no Deus em que ele cria a partir dos ensinamentos de seus pais. Então ele sabia que nada daquilo que é essencial e vital para a sua vida iria lhe faltar. E assim, a gente que conhece o nosso Deus pode se portar. O Vitinho falou semana passada sobre Mateus 6, nos trazendo a memória, a recordação. Buscar primeiro o reino dos céus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas quais? Aquilo que ele acabou de falar antes. Aquilo que a gente tinha para comer, aquilo de vestir, aonde dormir. Essas coisas não nos faltarão. O nosso amigo Paulo fala em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai me faltar, e nem também os problemas, as dificuldades, que é a sequência do próprio Salmo aqui. A gente tem que tomar o cuidado de não cair num extremismo e falar nada me faltará, no sentido de que a teologia da prosperidade está valendo e tudo que é bom e do melhor nós vamos ter, oh aleluia! Não é bem por aí, mas a ideia sim é daquilo que é essencial para a manutenção básica e elementar da vida. Isso o Senhor não nos deixa faltar. Isso é o que o salmista poderia dizer: quem é Deus? Quem é Deus? Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta, porque Ele supre as minhas necessidades básicas, vitais e essenciais para a manutenção da minha vida. Só que esse salmista, o Davizinho, que um dia foi um pastorzinho de ovelhas, ele também cresceu, ele prosperou, vamos dizer assim, na sua vida, na sua jornada, até um dia em que um profeta chega lá, bate na porta do seu pai e fala: ó, eu vim ungir aqui um dos seus filhos. E aí Jessé fala: bom, vai ungir um dos meus filhos, então é que esse cara, você está falando aí, Natan, é que esse cara vai ser rei? É isso? Você está falando que um dos meus filhos vai ser rei? Aí Natan fala: é isso mesmo, eu vim aqui ungir o seu filho para ser rei. Então, bom, vem aqui, o Eliabe está aqui, ó, fortão, filho primogênito, é esse aqui que vai ser o rei, com certeza, ele é o mais capacitado. E aí o profeta fala: não é esse não. Então Jessé fica assim meio sem saber o que está acontecendo e chama o seu segundo filho também, e o profeta novamente fala não, e ele fala: Jessé se lembra, eu ainda tenho um filho, ele está lá pastoreando umas ovelhas. Natan fala: opa, é esse aí. Esse é o cara que eu quero ungir para ser rei de Israel. Pois bem, ele foi ungido para ser rei de Israel, mas não é que ele for nessa que ele é ungido para ser rei, ele não ascende a monarquia logo de cara. Pois tem um rei que está reinando ali em Israel, e esse rei é o rei Saul. E o rei Saul, no começo, eles são amigos. Até que um belo dia, algumas pessoas começam a cantar ali uma musiquinha: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E com isso, o grande rei Saul começa a ficar doido da vida, começa a ficar muito bravo com
essa preponderância que o Davizinho, o mero pastorzinho de ovelhas, começa a ter no seu reinado. Mas Davi tinha uma grande amizade com o filho de Saul. E o filho de Saul é conhecido como Jonatas. E esse filho de Saul chega para Jonatas, né? Chega para Davi e fala: ó, Davizão, é o seguinte, meu, sai daqui. Foge da linha, vai se manda, porque meu pai quer te pegar. Ele vai te matar se ele te encontrar aqui. Então, Davi, o que ele faz? Ele foge, ele vai embora e ele vai se esconder nas cavernas. E tem até uma história curiosa dessa fuga de Davi nas cavernas, que Davi tem a oportunidade de matar o rei. O rei estava ali fazendo as suas necessidades físicas mais essenciais. Isso está na Bíblia. A Bíblia conta todos os detalhes. Saul estava ali dentro de uma caverna com a sua túnica abaixada, fazendo as suas necessidades físicas, e Davi poderia ir lá matá-lo para ganhar, ter para si o governo, o reinado, mas ele não o faz. Ele permite que Saul faça ali suas necessidades e foge, vai embora para outra caverna, e a história segue. Então, Davi fica escondido, fica ali por um bom tempo andando num vale de treva e morte, como o texto diz aí, antigo, pelo vale da sombra da morte. Então, Davi sabia que Deus era o Deus dele, mesmo no momento de bonança, no momento de oásis, de tranquilidade, reinando a paz, quando ele era um mero pastorzinho no começo da vida. Mas também no momento de trevas, de angústia, de caos, de dificuldade, de complicação, ele sabia que o Senhor estava com ele. E tanto é que talvez uma das expressões mais importantes desse salmo a gente encontra aí no versículo 4. No meio dele: não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Davi sabia que o Senhor estava com ele. E é interessante que a vida é formada por esses ciclos. Se você estudou um pouco de alguma coisa de exatas, você vai identificar um momento aqui, o gráfico senoidal. Ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce. Assim é a nossa jornada da vida. Ora a gente está no oásis, sendo pastorzinho de ovelhas, com tudo suprido, tranquilo, numa boa. Mas tem horas que o vale de trevas acontece e chega perto da gente. Só que interessante a leitura do livro. Mesmo que eu ande, o mesmo que o salmista diz aqui, Davi está falando, isso não é algo distante. Não é algo que está longe da minha realidade. E pensando ali no contexto de Israel, de um povo onde tem uma geografia totalmente sinuosa, abalada, onde a vida é algo que pode ser perdido a qualquer instante, com pestes, com vírus, com gafanhotos. Ela pode ser fragilizada. E às vezes a gente acha que tem uma pretensa segurança em alguma coisa que nós temos. O salmista reconhecia que mesmo que era algo próximo, que poderia acontecer a qualquer momento na sua vida, ele andasse pelo vale das trevas e de morte, pelo vale da sombra da morte. É interessante notar o verbo de ação. Ele anda, ele passa, ele atravessa, ele vai adiante, a vida segue. O vale da treva da morte, o vale de sombra da morte pode estar presente na sua vida, te tirando o sono. Mas isso é andar. A gente vai passar por esses vales agora com uma pandemia e daqui a alguns tempos com alguma outra coisa. Isso faz parte da realidade da vida. Agora, o que o salmista responde, quem é Deus para ele diante disso? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo durante o problema, durante a aflição, durante a angústia. Hoje em dia, se a gente sai de casa para jogar um lixo na rua, na lixeira do prédio, a gente pode ser contaminado. Diversas pessoas estão andando no vale da sombra da morte de uma maneira mais latente, presente durante o dia a dia. Aqueles que estão na linha de frente trabalhando em hospitais, seja desde o atendente, do recepcionista, do segurança, do médico, do enfermeiro, tantas pessoas envolvidas estão passando por um vale da sombra da morte, estão passando por trevas e morte, por momentos difíceis. Talvez você na sua família, na sua casa, o bicho tá pegando, o negócio tá complicado.
É marido e mulher brigando, atrito, é filho que não respeita o pai, é filho pulando em cima do sofá, porque os pais estão em crise, o negócio tá pegando, o bicho tá pegando. O que está acontecendo? Quem é Deus para você diante disso? Diante do momento de tristeza, de angústia, de dificuldade? Quem é Deus? Posso viver dias melhores para sempre ainda assim? O salmista entendeu que mesmo quando ele estivesse passando por esse momento de vale, de treva e morte, o Senhor estava com ele e o Senhor o protegia. A proteção para Davi não era numa máscara, não era numa cloroquina, não era em remédio, não era em nada. Quem o protegia era o Senhor. Ele sabia que quem dominava a vida dele era o Senhor Deus. Quem domina a sua vida, meu irmão, quem domina, quem ordena, quem te livra do mal, quem te priva das maiores adversidades que talvez você ainda não esteja passando, é Deus. Não é a sua força, não é a minha força, não é a minha sabedoria, inteligência, não, porque também essas daí me faltam muito. Quem domina, quem governa, quem protege, quem nos sustenta, quem provê, é Deus. Então, a nossa vida é frágil, a nossa vida é limitada, mas quem nos sustenta, quem nos provê é o nosso Deus. Isso é o que o salmista está refletindo após ter vivido a sua vida. Ele tem claro na sua mente que o Senhor é quem o sustenta, quem o provê. Ele tem claro na sua mente que quem vai garantir a proteção para a sua vida é Deus. E o Salmo não para aí, o Salmo continua, e aí agora a figura da ovelha muda. A figura da ovelha é alterada para uma figura bélica. Olha só as cenas dos próximos versículos aqui. Acompanhe. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que história é essa de banquete na presença dos meus inimigos? Aqui imagina a figura, é uma grande mesa posta, a refeição abundante, o grande rei Davi, depois de ter conquistado grandes terras, grandes extensões territoriais, agora usando algo bem próximo da nossa realidade aqui, uma pele de acrílico da frente em que nenhum vírus consegue transpor. Então tem um banquete posto ali, uma pele de acrílico na frente, e todos os inimigos olhando ali para Davi e vendo-o banqueteando, triunfando, comendo tranquilamente, em paz, porque os seus inimigos não têm poder para atacá-lo, porque o Senhor está com ele. E diante disso, esse momento que Davi está passando aqui é um momento de banquete, e quando ele fala de ser ungido com óleo, é a figura de que ele se tornou o rei, de que ele é o mandatário, não porque ele é capaz disso, mas porque Deus o capacita, Deus governa e domina a sua vida. Tanto é que esse Davizinho é o homem segundo o coração de Deus, é isso que a Bíblia nos fala. E ele fala que o momento é de fartura agora novamente, é um momento de abundância, afinal de contas, o cálice não tá igual a minha água aqui que tá acabando no meio, mas não, tá transbordando, a fartura está sobrepujando, ele tá tendo uma vida abastada, nada lhe falta, tudo ele tem em abundância do bom e do melhor. Essa é a realidade que Davi está experimentando aqui. Desculpe-me. E ainda nessa realidade, ele sabe que a bondade e a fidelidade do Senhor, a versão antiga dizia, certamente, ele está consciente, ele está sabendo que essa bondade, essa fidelidade de Deus, a bondade é aquilo que a gente não merecia, mas a gente tem, a fidelidade é aquilo que a gente não merecia e Deus não nos dá, e Deus nos dá, aliás, que é a vida eterna, né? Então essas coisas estão correndo, elas estão nos buscando, estão nos perseguindo. Deus
nos procura com um amor, perdoe-me aqui a palavra, furioso, paranoico atrás da gente. Deus está sempre nos buscando. Davi sentia isso, ele tinha consciência de que Deus estava atrás dele. E diante dessa busca de Deus por Davi, diante dessa busca de Deus por nossa vida, o que a gente pode romper diante disso? Quem Deus é para nós? A única coisa que Davi fala certamente: eu viverei na casa do Senhor por todos os dias. O Senhor, nessa época, Deus habitava num local físico, no templo, que era o centro de Jerusalém ali. Era ali que Deus habitava. Então, Davi queria estar na presença de Deus todos os dias da sua vida, sempre, sempre, sempre. Agora, hoje, eu e você, como podemos viver na presença de Deus? A presença de Deus Deus se faz presente em nós através do seu Espírito Santo. Deus se faz presente em nós todos os dias da nossa vida. E essa história começou também num banquete. Certa vez Jesus, era a época de Páscoa, estava sentado à mesa. E de frente dele não estavam seus inimigos, estavam ali 12 amigos. E nessa mesa, desses 12 amigos, Jesus fala: certamente um de vocês aqui vai me trair. Um de vocês aqui vai me trair. E eles começam num burburinho: certamente não serei eu, os amigos ali de Jesus, não, eu jamais farei isso. Passado ali algum tempo, um deles o trai. Jesus é traído. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas foi traído. Ele que estava até então vivendo em pastos verdejantes, com o seu vigor renovado através de orações, ele que tinha água tranquila, começa a entrar num vale da sombra da morte. A morte começa a chegar perto de Jesus, tanto é que no dia em que a morte chega, que ele tá, de arrepiar, ele está preso naquela cruz, ele está no madeiro, ele leva sobre si os meus pecados, os seus pecados, as suas falhas, as minhas falhas, as nossas transgressões, tudo de mal que tem na nossa vida, ele levou sobre si, e ele rompe num outro salmo, e ele fala, o salmo que está exatamente anterior aqui, o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não suporta, a dor é tamanha, Deus o deixa. Deus deixa Jesus Cristo ali naquela cruz e ele leva sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa dor, para que a bondade e a fidelidade pudessem nos perseguir. E ao morrer, ele pagou a pena pelos nossos pecados. Mas Jesus, ao fazer isso, ele não ficou ali preso na morte. A morte não o venceu. A morte foi morrida em Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus a venceu. Agora Jesus está vivo e ele está conosco, podendo nos dar a visão que Davi teve. Nós podemos agora, através de Jesus Cristo, conseguir dizer que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é o meu pastor de maneira pessoal, de maneira íntima, porque eu sei o que Ele provê para mim, eu sei quem eu sou, quão miserável, necessitado e carente, e sem vergonha eu sou, mas eu sei que o tamanho do meu Deus, que é um Deus grandão, que é o Deus que nos cura, que nos liberta e nos provê todas as necessidades. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Davi, e agora sim, através de Jesus Cristo, a gente pode ter essa compreensão de que Ele é o nosso Deus que provê, Ele é o nosso Deus que nos protege, e Ele é o nosso Deus que nos dá a abundância e faz com que tudo na nossa vida possa ser dedicado a Ele, e aí sim a gente pode viver dias melhores para sempre. Nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, somos incapazes de fazer com que isso aconteça, a não ser pela ação poderosa de Jesus Cristo. E aí, Jesus, ao final da sua vida, aqui na terra, quando ele estava se despedindo, ele fala para os seus discípulos, ir fazer discípulos de toda criatura, ensinando, batizando, tal, e no final ele fecha com uma notinha: e eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Davi tinha a percepção de arrepiar. Tu estás comigo. Jesus depois fala: eu estarei convosco. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Meu amigo, você quer aprender a viver dias melhores para sempre? Você quer viver essa alegria para sempre? Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de angústia, no momento de depressão, de vale, de trevas e morte, o Senhor está conosco.
Jesus Cristo está conosco, Deus está conosco. Ele pode te fazer passar por esses momentos de angústia, de dificuldade melhor. Ele pode te fazer passar nesses momentos de alegria, de fartura, de coisas sobrando em abundância, de maneira sensata, de maneira condizente com aquilo que Deus espera de nós. Que a graça do nosso Deus nos ajude a vivermos dias melhores para sempre, entendendo quem Deus é na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para lá de abençoada, com muita fartura, com alguns vales de sombra e morte. Sempre lembrando que quem nunca nos deixa faltar nada é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, pessoal. Chegou o momento dos nossos avisos. Vamos começar com uma excelente notícia. A conta bancária da Ibira foi devidamente regularizada e aberta. Portanto, a partir de agora, não será mais necessário adicionar os 25 centavos ao final de cada contribuição. Mas se você puder, e se não for difícil, continue encaminhando os e-mails para a nossa tesouraria. Aproveita, tira uma foto da tela aqui ao lado, onde constam os dados bancários e o e-mail da tesouraria. PGs, lembre-se que quinzenalmente nós temos nossos encontros de pequenos grupos de forma online, lembrando que as quintas-feiras ocorrem no Jardim Prudência e as sextas-feiras na Vila Olímpia e no Brooklyn. Você estava com saudades dos nossos encontros de oração? Então aproveita e registra aí na sua agenda que nesta próxima quarta-feira, às 20h30, nós teremos mais um encontro de oração. Um excelente momento para nós compartilharmos nossas alegrias, dificuldades e orarmos um pelos outros. Vai ser um excelente momento para nós. Lembre-se também que durante as celebrações online, as ceias ocorrem mensalmente. Anota que a próxima ceia ocorre em 5 de agosto. Então, prepara aí o suco de uva e o pão. Pessoal, é isso. Um abraço para vocês. Deus abençoe e uma boa semana. Seguimos a nossa celebração agora conhecendo um pouquinho mais dos projetos que a Ibira tem apoiado. Hoje veremos a história da Igreja Cristã Casa de Daniel com o Augusto, a Priscila e seus filhos. E nosso mundo cristão é pequeno. A Priscila mora em Santo André, onde a igreja está sendo iniciada, plantada, e ela foi batizada pelo meu avô há algumas décadas atrás, lá da Igreja Batista do Parque das Nações, igreja que meu avô foi pastor há mais de 20 anos atrás. Então, acompanhe aí um pouquinho do que Deus tem feito através da vida deles ali em Santo André. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto, estamos plantando a Igreja Cristã Casa de Daniel na cidade de Santo André e para nós é um prazer enorme ter a Ibira como parceira desse projeto, parceira desse sonho. Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila, mamãe do Gustavo, da Gabriela e esposa do Augusto. Nosso sonho é plantar uma igreja centrada em Jesus, que ama as pessoas e que serve a cidade. Então é bom demais ter cada um de vocês como parceiros desse projeto e o nosso coração se encheu de alegria e de gratidão a Deus quando nós recebemos a notícia que a Ibira sonharia junto com a nossa família este sonho. Desejamos que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, muito a igreja e cada um que de alguma forma tem ajudado esse projeto. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Oi pessoal, que bom que vocês estão aí, que agora é um tempo bem legal, é um tempo para a gente estar orando juntos, colocando tudo diante de Deus. E eu quero animar vocês com a palavra que está no Salmo 145, no versículo 18 e 19, que fala que Deus está perto daqueles que o invocam em verdade.
Tem uma tradução que fala daqueles que o invocam em sinceridade. E Ele ouve o nosso clamor e salva. E essa outra tradução também fala que Ele ouve os nossos gritos de socorro e salva. Então, que você tenha certeza que esse Deus está agora na sua onipresença, aqui comigo, aí com você, ouvindo a nossa oração e respondendo. Vamos orar? Deus soberano, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, é tamanha grandeza que não conseguimos alcançar, mas esse Deus Todo-Poderoso a gente pode chamar de Pai. Papai, nós queremos o Teu colo hoje, nós precisamos do Teu colo, nós Te agradecemos por tudo que tem feito, Pai, nós estamos vendo a Tua mão no nosso dia a dia, está nos sustentando, nos guardando. Obrigada, Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou, obrigada por Jesus, obrigada pela salvação, que é a nossa verdadeira alegria nesse mundo. Nós queremos também, Deus, entregar o que está pesando, preocupando a gente. Cada um que está agora conectado, cada um que está aí colocando o seu pedido, sonda cada coração, Deus, vai na Tua onipresença, Senhor, por favor, Paizinho, vai em cada lar, em cada casa, em cada mente, cada necessidade, abençoa cada família, cada lar, coloca a Tua paz dentro das casas, coloca a Tua paz nos relacionamentos, cuida das crianças que têm passado um tempo de confinamento também tão difícil para elas, supre as mesas. Deus, providencia o que for necessário para a gente pagar as nossas contas, segura os empregos, dá inspiração para os autônomos. Cuida, Deus, cada um que está agora aí colocando o seu pedido diante do Senhor. Recolhe essa nossa oração nesse dia, Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos tudo porque confiamos. Dá imunidade para nós, Senhor, contra esse vírus. Que fique fora das nossas portas. Em nome de Jesus, Senhor. Todo aquele que é grupo de risco, fortalece, Deus. Pai, Te colocamos também a vida daqueles queridos nossos aqui da Ibira que precisa de um toque especial Teu de cura. Deus, cura a Deise, cura o Rafinha. Deus esteja agora com o Daniel. Cura o pai da Anne, cura minha mãe desse câncer. Cuida, Deus, da mãe da Ivani, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E quem mais eu estiver me esquecendo, que esteja aí pedindo, vai de encontro, Senhor, porque é para o Senhor que nós pedimos e é para o Senhor que vamos dar a honra de todas as respostas que sabemos que vamos ter. Te agradeço muito por essa igreja. Deus abençoe a Ibira. Jesus, o Senhor é o dono da Ibira. Toma o Teu lugar na Ibira, Jesus. Faz a Tua vontade, prevalece sobre todo o pensamento de homens. Prevalece, Jesus. Faz o Teu querer. Te agradecemos, estamos vendo quantas coisas o Senhor está fazendo na Ibira. Reconhecemos, Deus, cada líder, cada família esteja debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, da Tua bênção. Abençoa a vida do Betinho, que o Senhor chamou, a Flávia, suas filhas. Cuida dessa igreja, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. E também, Deus, nós precisamos orar por essa pandemia, que isso tudo parece que sem controle. Mas nós sabemos quem está no controle da história da humanidade. É o Deus que está sentado no trono. É o Deus Todo-Poderoso que governa de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Então, Deus, nós clamamos em favor do Brasil. Clamamos a Tua interferência sobre cada autoridade. O Senhor é autoridade no Brasil. Tem compaixão do povo que sofre na mão desses líderes corruptos. Em nome de Jesus, tem compaixão de nós que clamamos pelo Teu nome, Deus. Pai, decide o que for melhor para nós. Cuida da economia desse país. Cuida desse Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, entra nos hospitais, Senhor. Dá um basta nessas mortes, Deus. Dá um basta nisso tudo, Senhor. Abrevia. Nós sabemos que o Senhor tem o seu tempo, mas abrevia esse tempo. Nós clamamos, Deus. Abrevia esse tempo terrível que estamos vivendo. Cuida dos médicos, dá sabedoria para eles lidarem com esse vírus que ninguém nem sabe direito que remédio dá, o que fazer.
Guarda, Deus, aqueles que estão lutando contra esse vírus para sobreviver. Cuida dessas vidas que estão acamadas. Deus, cuida de cada um que entrar nos hospitais, Senhor, seja na parte administrativa, seja quem for, Pai. Dá um basta nesse vírus, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de cada um que tiver que sair na rua para trabalhar, Deus. Oh, Senhor, nós confiamos no Teu amor, Deus. Sabemos que no Senhor nós podemos viver dias melhores. Então, Senhor, que a gente consiga nesse tempo difícil realmente viver, posso todas as coisas naquele que me fortalece, possamos viver sabendo que o Senhor está cuidando mesmo no meio dessa tribulação, que a gente possa sair muito melhor desse tempo, sentindo a Tua presença, o Teu cuidado, que a gente possa fortalecer a outros, levando a esperança de Jesus para cada um. Nos ajuda a te servir melhor nesse tempo, nos dá essa sensibilidade, aproveita esse tempo difícil para nos moldar, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor esteja confortando cada um que perdeu um ente querido no meio dessa pandemia, Senhor. Conforta, Deus, enxuga as lágrimas, Pai. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos com plena certeza de que o Senhor não só está ouvindo, mas também vai agir em nosso favor. Obrigada, Deus, apesar de nós, o Senhor se preocupa conosco. E o Senhor ouve e responde as nossas orações. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo para honra do Teu nome. Amém. Então, meus queridos, começando outra semana, que essa semana venha cheia de boas notícias, que Deus guarde cada um, e a semana que vem a gente está aqui, esperando vocês de novo, se Deus quiser.